nos tempos atuais, nós vemos muitas igrejas. Existe quase uma igreja para cada um. Isso tem um lado muito bom, porque existem muitos tipos de pessoas e ninguém poderá falar para Jesus que não teve uma igreja, um lugar onde pudesse servir. Mas isso também gera talvez uma confusão, porque apesar de existir a igreja verdadeira, dentre as igrejas, dentre as pessoas, existem também igrejas que não são verdadeiras. E como que eu vou saber? Como que você vai saber como que é a igreja verdadeira? Como saber, como discernir? E é isso que nós temos buscado na palavra de Deus, queridos. Olha, Jesus, ele é o cabeça. O corpo, ele tem 2 pernas, tem 20 dedos, tem 2 pulmões, 2 rins. Existem membros que eles são inúmeros, fios de cabelo você nem pode contar, células você nem pode contar, unhas que se renovam. Mas o corpo sem cabeça, ele está morto. Então a primeira característica de uma igreja verdadeira é que o cabeça seja Jesus. Você nunca viu um corpo sem cabeça. Alguém já viu, queridos? Nem vai ver, eu espero, né? Vivo, pelo menos, não. Então Jesus, ele é o cabeça da igreja. Como que nós vamos saber isso? Por isso nós buscamos na palavra de Deus o exemplo de algumas igrejas. E hoje nós vamos ver o exemplo da igreja em Troade. Leia comigo Atos 20, do 7 ao 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Pai amado, que a tua palavra santa e poderosa, revelada, Pai, nas Escrituras, ela venha falar, ó Pai, a cada um dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, a igreja que Deus quer, como seria se você pensasse assim: a igreja que eu quero, a igreja que eu queria ser, porque você é a igreja. Certa vez, quando eu era criança, entrei numa canoa, e quando estávamos no meio do rio, descobrimos que a canoa, ela estava furada. E eu primeiro ali naquele momento, depois do desespero, eu entendi que eu também precisava ajudar, porque se a canoa afundasse, não adiantaria chorar e nem gritar. E a igreja é uma canoa, queridos, muitas vezes, uma canoa furada. Muitas vezes existem brechas, mas algo que eu aprendi, cada um de nós tem que ajudar a remar, ajudar a tirar a água, porque isso depende da salvação de todos nós. Eu, até mesmo como pastor, eu não posso determinar como que é a igreja que eu quero, porque eu não tenho autoridade para escolher a igreja que eu quero. A igreja, quem é o dono dela, o único que pode dizer como que a igreja deve ser, é Jesus. Muitas vezes a pessoa pensa: eu queria uma igreja assim, eu queria uma igreja de tal maneira. Você deve pensar: Senhor, qual que é a igreja que o Senhor quer? Porque eu sou a igreja, eu estou nessa canoa. Uma vez nós fomos pintar uma igreja, e ali ganhamos uma tinta amarela. E quando chegou aquela tinta, uma irmã me disse: pastor, não ponho mais o pé nessa igreja, porque o senhor vai pintá-la de amarela, não gosto de amarelo. E você vai pintar do jeito que o senhor gosta. Eu falei: não, minha filha, eu não estou aqui para fazer o que eu gosto ou o que eu quero. Eu estou aqui em primeiro lugar para fazer minha obrigação, o meu dever.
e buscar aquilo que é melhor para todos e a vontade do Senhor. E aí, queridos, nós pintamos a igreja de amarelo. Há pouco tempo eu estive lá, já tem mais de 10 anos. Eles gostaram tanto do amarelo que pintaram a igreja de novo umas 2 vezes e está lá a igreja amarela. E a irmã está lá, graças a Deus. Irmãos, como que é a igreja que Deus quer? É do jeito que você quer? Do jeito que eu quero? Se nós formos decidir aqui que cor que vai pintar, um fala amarelo, outro azul, outro preto, outro vermelho, cada um fala uma cor, e aí nós vamos ter que fazer uma igreja xadrez. E mesmo assim, vai ter um que fala assim, eu não gosto de igreja xadrez. Então, queridos, como que a igreja entra em acordo? Quando todos nós queremos, não a minha, não a sua vontade, mas sim a vontade do Senhor. Paulo, ele tinha a igreja de Troade como uma porta aberta. Ele diz lá em Coríntios que Troade é uma porta que Deus abriu. E ali era um ponto de apoio para Paulo nas suas viagens, aonde ele encontrava ali repouso e apoio dos irmãos. E eu vejo que essa igreja era uma igreja verdadeira. Num culto só que descreve o que aconteceu nessa igreja, nós vemos que ela era uma igreja verdadeira. Ela tinha tudo que uma igreja precisa para ser uma igreja preparada para a presença e a manifestação da presença do Senhor. Você viu aí no texto que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana com o propósito de partir o pão, ou seja, no dia da ceia. Eles estavam ali com o propósito de buscar ao Senhor. E ali chegou o apóstolo Paulo, queridos. Eles estavam ali louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E Paulo, ele ia no outro dia viajar. E ele falou assim, irmãos, eu tenho que ensinar um monte de coisa para vocês. E ele foi pregando, e a pregação dele foi até quase meia-noite. Até quase meia-noite. E quando chegou nesse horário, queridos, com certeza, o povo, trabalhou o dia inteiro, estavam cansados. Ali tinha um jovem sentado na janela. Eu não sei se a igreja estava lotada, mas tinha um jovem, o nome dele era Eutico. Eu imagino o Eutico, meia-noite e tal, Paulo falando. Já teve louvor, já teve culto e tal, lá o Paulo falando. E aí o Eutico, numa pescada daquelas que a pessoa quando está com sono, já viu a pessoa quando pesca assim? Só que em vez de ele pescar para frente, ele pescou para trás. E aí ele caiu, queridos, da janela. A igreja estava no 3º andar. No 3º andar. Aquela igreja, irmãos, todos os irmãos iam para lá com uma sua lamparina na mão. Eu fico imaginando aquele povo caminhando pelas estradas, não tinha energia elétrica, e eles andavam, cada irmão levava a sua lamparina, e aquele lugar no 3º andar, aquele lugarejo, aquela cidade chamada Troade, quem olhava, aquele prédio estava cheio de luz, e era o culto. Mas aquele culto, queridos, de repente as lamparinas começaram a andar de um lado para o outro, o povo começou a descer a escada. O Eutico tinha caído do 3º andar. Diz o texto que ele estava lá no chão. Pronto, acabou o culto. Paulo falou assim, gente, calma. Paulo fez só uma coisa, sabe o que ele fez? Diz aí o texto que ele abraçou o Eutico. Na hora que ele abraçou o Eutico ressuscitou. E o culto acabou? Não. Eles voltaram, fizeram a Santa Ceia, o culto foi até o romper do dia, e Paulo viajou e todo mundo foi alegre para a sua casa. Eu vejo aqui uma igreja, que ela está do jeitinho, no ponto que Deus quer. Todos nós somos igreja, mas será que nós estamos preparados para adorar o Senhor? E a primeira característica da igreja que Deus quer é uma igreja que adore a Deus verdadeiramente. Você vê aí no versículo 7, que no primeiro dia da semana, eles estavam ali com o propósito de partir o pão. Era costumeiro da igreja primitiva fazer isso todos os domingos, celebrando a ressurreição de Jesus. E aí, queridos, eles tinham um propósito de adorar a Deus. E eu quero perguntar para você, o que você vem fazer na igreja? O que você vem fazer aqui? Irmãos, a igreja não é um clube social. Ela não é uma instituição qualquer. A igreja é um lugar de adoração. A Bíblia diz, queridos, lá em João 4:24, que Deus ele procura uma coisa na terra. Quando ele olha para a terra, ele não procura os passarinhos, nem os oceanos, nem os montes. Ele procura se tem adoradores. Deus olha e fala assim, será que tem alguém me adorando agora? Então quando Deus olha para a terra, Ele quer ver se a igreja está adorando. E aquela igreja
ela estava ali adorando ao Senhor. Irmãos, se tem uma coisa poderosa para a igreja, o louvor, a adoração. Quando você está na presença do Senhor, abra sua boca e cante com a maior força que você puder ter. Do jeito que você faria se fosse o gol do seu time, você faz em dobro se for para Jesus. Porque você não guarda fôlego para poder comemorar o gol do seu time. Então também não guarde fôlego para poder cantar para Jesus. Aquela igreja ela adorava. Imagina aquela igreja no terceiro andar, e o povo da cidade escutando aquela igreja louvar. Então a primeira característica de uma igreja que Deus quer adoradores. É uma igreja que adora o Senhor verdadeiramente. Você quer ser essa igreja? A segunda característica que eu percebo aqui é uma igreja onde a pregação também é prioridade. Olha, Paulo, foi dando meia-noite, estava Paulo pregando. A igreja precisa resgatar a prioridade da pregação, do anúncio da mensagem. O centro do culto deve ser o que? A revelação, a mensagem da palavra de Deus. Muitas igrejas, elas gastam tempo com testemunho, com música, tudo é coisa boa, tá gente? Tudo coisa boa. Mas também com festas, passeios, com tantas atividades, mas o mais importante é a pregação. Só tem um alimento para a igreja, gente. Só um alimento que Deus deu. Sabe qual que é? A palavra de Deus. Igreja, não adianta, irmãos, você fazer qualquer evento social, qualquer coisa, se ela não tiver palavra, ela fica fraca. E o maior atrativo que a igreja deve ter é a pregação da palavra. Você gosta de ouvir pregação? Paulo falou que no final dos tempos, as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, lá em 2 Timóteo. E não ia querer aguentar escutar uma pregação. E isso tem acontecido. E nós, muitas vezes pregadores, somos desafiados. Porque se você for realmente pregar aquilo que Deus quer, aquilo que é o Evangelho, nem sempre é o que as pessoas querem ouvir. E uma igreja verdadeira, a pregação, ela é prioridade. Paulo foi até meia-noite e estava lá o povo. Ninguém saiu do lugar. Outra coisa que eu percebo é que a igreja que Deus quer também é uma igreja iluminada. Irmãos, aquela igreja, as pessoas olhavam e viam luz. Quando as pessoas que trabalhavam o dia inteiro via, talvez um trilhozinho, com uma família andando, talvez o pai, a mãe, com aquela carreirinha de filhos, com a lamparinazinha andando, eles pensavam assim, lá vai os crentes. Por quê? Aquela luz, eles sabiam que significava o que? Eles estão indo para o culto. Quando eles olhavam para aquela casa, no terceiro andar, e viam aquela luz enorme, irmãos, isso era diferente, porque não tinha energia elétrica. Eles falavam assim, olha, é a igreja. E aí quando diz ali, no versículo 7, aliás, no versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo. Irmãos, cada crente tinha que levar sua lâmpada. Como é que ele ia voltar para casa no escuro? Tinha que levar sua lâmpada. E sabe o que significa essa lâmpada? É que a sua presença aqui na igreja é uma lâmpada. Se você não vem, fica ali um lugar apagado. Se você também não tem essa luz, e aí nós estamos falando, sabe de quê? De testemunho, irmãos. O mundo não quer ver aqui um prédio bonito, não quer ouvir apresentações bonitas, palestras bonitas, músicas agradáveis. Não é isso que o mundo procura. Sabe o que eles querem ver? Testemunho. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Como está a sua luz? Será que você deixou a sua lamparina apagar? Não deixa a sua lâmpada apagar. Amém? Não deixa apagar não. Porque se a sua lâmpada apagar, vai ficar faltando. E Deus quer usar essa lâmpada, a sua vida, e usar a igreja como um grande luzeiro neste lugar. Irmãos, eu sonho com isso. E as pessoas verem a igreja como a luz, o testemunho de vida dos irmãos. Eu conheci uma igreja que ela era muito pequenininha, antiga, e ali aconteceu um fato que até me alerta muito, a preocupação com as crianças dentro do templo, quando saem correndo lá fora, eu tenho muito medo. Aconteceu um fato que a criança foi atropelada na porta da igreja, uma criança brincando. E aí, queridos, naquele momento trágico, as pessoas iradas com o motorista, a mãe do menino, com seu filho morto, falou assim, deixa ele, ele está perdoado.
E ela perdoou aquele homem. No meio daquele alvoroço, naquela comunidade pequena, aquilo foi o maior testemunho de um perdão. Aquela mulher perdoou. Sabe o que aconteceu com aquela igreja? Aquela igreja foi transformada. E aquela igreja cresceu pelo testemunho daquela mulher. Triste ouvir isso. Mas aquela igreja não foi conhecida por outra coisa a não ser a igreja da irmã que soube perdoar aquele que matou seu filho. E essa é a luz da igreja. Outra característica, além da igreja que adora, da igreja onde a pregação é o centro, da igreja que tem luz, também é uma igreja desperta, uma igreja acordada, apercebida do que acontece. Irmãos, muitas vezes, existe um processo na vida do cristão, que muitos crentes estão morrendo espiritualmente. Primeiro, ele fica de cantinho, como Eutico. Está cheia a igreja hoje, eu vou ficar aqui no cantinho. Ele foi indo para o cantinho, chegou na janela, aí eu vou sentar na janela. E ali tá bom, ele recostou, ouvindo falar, e de repente ele começou a cochilar, e quando Eutico foi ver, ele estava caindo, e ele caiu. Muitas vezes existe um processo, um declínio na vida do cristão. Primeiro ele se recua, se coloca em cima do muro, adormece, e quando o crente adormece, muitas vezes ele cai, e quando ele cai, muitas vezes levanta, mas depende do tombo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso nós temos que estar acordados, estar no meio, estar envolvidos, estar atentos ao que acontece, cuidar para não dormir como aquelas virgens nessas que dormiram, e como esse rapaz, o Eutico. A igreja tem que estar despertada, gente. O que é isso? É vigilância. Vigilância. Porque o inimigo não brinca em nenhum momento, o mundo não para em nenhum momento, e você também não tem nenhum segundo para perder. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E aí, querido, se você vê um irmão que ele está quase, que ele está cambaleando, ou então que ele já está começando a ficar de canto, ou ele está meio cochilando, ó, vem para o meio. Aqui é o seu lugar. A igreja tem que estar despertada. Você está acordado, irmão? Amém? A igreja tem que estar atenta. Porque se a igreja estiver em cima do muro, isso é um grande perigo. Diz a historinha de um homem que ele estava em cima do muro, e ali em cima do muro, ele viu um demônio de um lado e um anjo do outro lado. O anjo falava assim: pula do muro, sai do muro, vem para o lado de cá. E o demônio não falava nada, só ria. Aí o homem perguntou assim: mas por que o anjo está me chamando para sair do muro? E o demônio não chama para me sair do muro? Ele falou: por que você não me chama para poder ir para o seu lado também? Ele falou assim: não, o muro foi construído em cima da minha divisa. Se você já está em cima do muro, você já está do meu lado. Que o muro já foi feito no meu terreno. Então, irmãos, nós temos que sair de cima do muro. Isso é uma igreja acordada. Você saber o que você está fazendo, o que está acontecendo, o que Deus tem para você. Outra característica da igreja que Deus quer é uma igreja que abraça os mortos. Que é isso, pastor? Que abraça os mortos. Se tem algo que transforma a vida de uma igreja, é alguém que você sabe: fulano teve morto, fulano era uma vida terrível, mas ele mudou. Sabe por que as pessoas mudam? Porque são acolhidas. Paulo, irmãos, ele não orou para o Eutico. O Eutico caiu do terceiro andar. Todo mundo falou: morreu. Paulo não orou, não. O poder daquele culto, daquele louvor, daquela pregação, daquela luz, daquela adoração, irmãos, daquela igreja viva, é tão grande que um abraço pode curar. Irmãos, muitas vezes, nós, quando não entendemos o defeito do nosso irmão, a nossa reação é oposta. Sendo que o nosso dever é abraçar os mortos. Mortos. Aqueles que estão precisando de vida. É esse o nosso dever. E assim é uma igreja verdadeira. O que você faria? O que você faria? Se entrasse aquela pessoa que menos você quer,
Você abraçaria? É preciso abraçar, queridos. Abraçar, não estou falando apenas o abraço, que tem gente que sabe abraçar, tem gente que não sabe. É abraçar de estar junto, de acolher, de apoiar, mas também abraçar. Outra coisa que acontece com a igreja que Deus quer, é uma igreja que está em comunhão. O culto não acabou. Eles subiram, levaram o Eutico e fizeram a Santa Ceia. Eles celebraram a comunhão, a união dos irmãos. Isso tem algo que eu tenho aprendido na minha vida, meu irmão. Você pode perder muita coisa. Quantas coisas você perde? Eu já trabalhei em ministério que a gente constrói uma igreja enorme. E na hora de você ir embora, alguém fala, pastor, mas você vai deixar tudo para trás? Vou deixar tudo para trás. Já perdi tantas coisas também. Às vezes nós temos que perder, sabe o que? A nossa razão. Mas eu estou certo. Tudo bem. Você pode perder isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que você não pode perder? A comunhão. O Eutico não perdeu a comunhão. E o povo também não foi embora. Eles não perderam a comunhão. Será que você tem perdido a comunhão? Não perca. Você é membro do corpo de Cristo. Então a comunhão é algo muito importante. É a comunhão do povo de Deus. E por último, você vê aí no versículo 12, que todos foram embora como? Foram embora tristes? Ai, o culto acabou. Não? Foram felizes, confortados. Sabe o que é isso, irmãos? Uma igreja feliz. Uma igreja onde, como diz o Salmo 100, versículo 2, serviu o Senhor com alegria. Irmãos, nós temos que servir o Senhor com alegria. E aquele povo foi embora feliz por quê? Porque eles viram a bênção do Senhor sobre eles. Tudo que aconteceu foi motivo de alegria. Cada lâmpada que eles olharam, está ali a luz da irmã fulano, a luz do irmão fulano, era motivo de alegria. O louvor é motivo de alegria, a pregação é motivo de alegria. Aquele abraço, aquela ressurreição, aquele milagre, aquele partir do pão, tudo era motivo de alegria. Você tem alegria de servir o Senhor? Nós vamos pedir ao Senhor que te dê essa alegria agora. E aí nós vamos terminar essa mensagem. Como que é a igreja que você quer? De repente é tão diferente, né? A pessoa pode falar assim, agora eu queria uma igreja com ar-condicionado. Quem queria ir? Ah, ninguém queria? Tá bom, que bom que vocês não se preocupam tanto com isso. Mas tem gente que prioriza isso. Eu vou em tal igreja porque lá tem ar-condicionado. Ah, eu quero uma igreja que tem estacionamento. Tem isso hoje, gente. Mas como que é a igreja que Deus quer? De repente é um casebre. É uma igreja tão pequena. Mas se ela tem ali, queridos, adoração. Se ela tem ali a palavra de Deus. Se ela tem ali, queridos, a luz de cada uma é uma luz. Se ela tem ali pessoas, pode ser poucos, mas que eles não estão em cima do muro. Eles estão ali, ó. Eu estou aqui porque eu estou na presença do Senhor. Se essa igreja, ela está pronta para abraçar os mortos. Se essa igreja, ela tem comunhão. Se ela é uma igreja feliz, irmãos, essa é a igreja do Senhor. Deus vai falar assim, está ali o meu povo. Ali está o meu povo. Feche os seus olhos agora. Eu quero que Deus olhe para nós, para essa igreja aqui. E quem sabe o Senhor diga, ali está o meu povo. Ali está o meu servo. Eu quero perguntar para você o que você vem fazer na igreja. Você vem para adorar a Deus? Você tem o prazer de ouvir a palavra? Deus vai te dar o prazer de ouvir, de entender a palavra que gera fé. A sua luz, como que ela está? Olha, não deixa a sua luz apagar. E se você talvez está acuado, está em cima do muro, está adormecido, Deus quer te despertar, porque Ele não quer que você morra. Então se decida. Olha, Deus quer que nós abracemos. Vidas precisam vir para a igreja, mas nós temos que estar preparados para acolhê-los, senão eles não vão vir. Eles só virão quando estivermos prontos. Nós precisamos preservar a comunhão, queridos. Abre mão de tudo, da sua opinião, do seu querer, em prol do que é melhor para todos. Que a igreja seja feliz. Ah, meu Deus, eu te rogo, Pai, pelo teu povo, Senhor, pela tua igreja, por cada um de nós, que somos igreja, não estamos falando aqui, Pai, de instituição, de denominação,
de organização humana, nós estamos falando aqui do corpo de Cristo e de cada um como povo de Deus. Eu sou igreja, cada um é igreja. Pai amado, nós queremos ser, Pai, essa igreja verdadeira. Queremos, ó Pai, aprender a te adorar, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e ensina a te adorar, ó Pai, cada culto, o Teu poder seja tão forte, quem te adora é o Senhor, ó Pai amado, com toda a força do nosso ser. Pai amado, que nós possamos, ó Pai, buscar a Tua palavra, que sejamos uma igreja, Pai, voltada para as Escrituras, para o Evangelho, para o estudo da Bíblia, para a doutrina dos apóstolos, ó Pai, que a palavra seja a base e o atrativo da igreja. Ah, meu Deus amado, que sejamos tendo um testemunho neste lugar. Abençoa, Pai amado, cada um, Pai amado, ilumina essa vida, nos enche, Pai amado, dessa luz, e que essa igreja seja uma luz, ó Pai, um luzeiro neste lugar, que atraia vidas para estar conosco, meu Pai. Eu oro aqui agora, Senhor, se alguém, Pai amado, talvez está, Pai amado, precisando tomar uma posição, que seja a posição de vir para o meio, Pai amado, segura, Pai, sustenta, Pai amado, cada um, Pai amado, nós precisamos de Ti, Senhor, segura, Pai, e que estejamos prontos para abraçar aqueles que o Senhor vai enviar, ó Pai, para a Tua igreja, Pai, e que ressuscitarão pela força do amor. Ah, meu Deus amado, fortalece a comunhão da Tua igreja, fortalece para a comunhão da Tua igreja, para a comunhão do partir do pão, a comunhão da presença do Senhor, ó Pai, e principalmente para nos dar alegria, Senhor. Alegria, Pai, que é um dom do Espírito Santo, que é um fruto do Espírito Santo, Pai. Alegria, não alegria nossa, não, Pai amado, a felicidade do prazer carnal, mas a alegria espiritual de buscar ao Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, que nós sejamos uma igreja verdadeira, em nome de Jesus. Amém.